Essas tentativas do Estado são tentativas de te fazerem calar, de te fazerem com que tu não siga na luta, né? Com que tu não siga indo atrás daqueles direitos, né, legítimos que tu possui, né? Então a criminalização ela é utilizada dessa forma, trazer isso à tona, né? Mostrar que o movimento é legítimo na busca dos seus direitos e não dessa forma criminalizante, é o grande papel que a gente pode fazer para que essa luta não se cale e para que ela tenha continuidade e para que a gente possa pensar num futuro melhor para nós enquanto nação. A senhora tem atuado contra a criminalização dos movimentos sociais. Como ela ocorre? Nós visualizamos diversas ações empreendidas pela polícia e por outras instituições do sistema de justiça, né, com o intuito de criminalizar, no sentido de realizar a apreensão e até a prisão dessas pessoas. Então esse movimento é um movimento que a gente vem acompanhando, inclusive a gente participou desde lá de 2013, né? Nós participamos das manifestações, inclusive nos plantões, principalmente nesses últimos anos, né? Principalmente a partir, eu acho que o ano passado ele já nos revela várias ações onde se acirrou, né, essa crescente vinculada à situação política do país, né? Então eclodiram, né, várias manifestações em virtude da reforma trabalhista, em virtude, né, da reforma previdenciária, principalmente pós-impeachment, né? Ou seja, as pessoas saíram para a rua e começaram a reivindicar os seus direitos, a reivindicar a legalidade e a perda crescente desses direitos, né? Ou seja, o esvaziamento desses direitos fizeram com que as pessoas fossem para a rua contestar. E a gente vê, então, uma ação nesse sentido, né, de buscar calar, né, a defesa dos direitos através do mecanismo penal, do mecanismo criminal, ou seja, através do braço do Estado, né, opressor e policial. Existem movimentos sociais que são alvos com mais frequência dessas ações da polícia, dessas ações do judiciário? A gente observa frequentemente que a ação de determinados grupos são sim mais visibilizadas, né? Por exemplo, lá em 2013 nós tivemos a questão dos black blocs, enfim, nós também tivemos a apreensão, né, e a prisão, inclusive, de pessoas vinculadas ao bloco de lutas, e a gente vê em várias ações que ocorreram aqui no estado, por exemplo, em Porto Alegre, a questão dos lanceiros negros, né, na primeira desocupação lá que teve em 14 de junho, nós também verificamos uma situação nesse sentido. Na questão das greves gerais, né, com a apreensão de um professor vinculado ao CEPERS, nós também visualizamos nesse sentido, né? Então, ou seja, existem movimentos e principalmente aqueles movimentos que têm por intuito um cunho político no sentido de questionar o regime político vigente no país, né? Que esses então são sim mais alvos, vamos dizer, né, dessa ação. De que maneira o Ministério Público e o Judiciário contribuem para esse ambiente de punitivismo relacionado aos movimentos sociais? A gente teve lá em 2013 a lei das organizações criminosas, né? É uma lei que no Brasil não existia o conceito de organização criminosa, a gente se baseava num tratado internacional, né? Essa lei trouxe, né, um conceito de organização criminosa, né? E essa lei ela tem um aspecto muito importante porque ela altera e amplia, né, a investigação criminal. Essa lei ela tem uma esfera de ampliar o quê? O poder punitivo do Estado, né? Ela tá dando, vamos dizer assim, força não só à atividade policial, mas à atividade do Ministério Público, porque é o titular da ação penal, e do próprio Poder Judiciário, porque todas essas ações, né, que eu falava, elas são feitas, né, antes
da instauração de um processo, mas são feitas entre juízes, promotores e polícia. A lei antiterrorismo aprofundou isso a partir de 2016? Sim, né? A gente viu essa nascente que amplia, né, os poderes e as atribuições do Estado punitivo, né, vamos dizer assim, através dessa legislação. E em 2016, a lei do terrorismo, né, ela é uma lei que foi muito criticada, porque quando ela já estava no Congresso Nacional, várias organizações da sociedade civil e a própria ONU, né, se manifestou em relação a essa lei, porque ela é uma lei que ela amplia sobremaneira, ela deixa esse espaço do que a gente chama de um tipo penal aberto, que seria vedado constitucionalmente pelo princípio da legalidade, que está escrito lá no artigo 5º da Constituição. Ela amplia sobremaneira o tipo penal e aí ela permite que a análise por parte dos operadores, de que é quem vai dar comatação a essa norma, esteja vinculada, né, ao seu olhar, né, à sua interpretação, né? E ela foi muito criticada porque ela tem um parágrafo que tenta excluir os movimentos sociais, né? Mas esse parágrafo ele está redigido de uma forma que não traz uma segurança ao movimento, porque ele fala muito mais do protesto em si, né, das manifestações, em atos de manifestações. E ele coloca ali que a proteção é para aqueles grupos que estão fazendo essa defesa em nome dos direitos constitucionalmente estabelecidos. A Operação Érabo pode ser avaliada como uma tentativa de criminalização de certos grupos e certos movimentos? Para determinadas ações investigativas em que eu necessito de autorização judicial, eu preciso passar pelo judiciário, mas eu preciso trazer elementos. Eu não posso trazer nada genérico, pelo menos é o que a lei coloca, né? Genericamente, eu não posso conceder isso, né? Porque eu estou invadindo a liberdade, né? As garantias constitucionais das pessoas. Então, eu tenho que ter isso delimitado. Nesse caso, me parece isso, né? Como isso se iniciou? Eu acho que isso é importante de se verificar, né? Como isso se iniciou? Quais são os crimes, né, que pretensamente ensejaram essa ação, né? De que forma essa ação foi realizada, né? Porque existem formas também, né, para eu cumprir, né, em tese, um mandado de busca e apreensão. Eu não vou realizar a apreensão de livros. Eu realizo a apreensão de armas, né, de objetos de crime, né, enfim, mas não de livros, né? E me parece que a forma como essa operação se deu, ela dá, ela traz o entendimento vinculado com tudo que a gente já tinha falando, de uma tentativa de criminalizar um movimento social que é legítimo na defesa dos seus direitos e dos seus ideais, do que pensa enquanto sociedade, se a gente parar para pensar que a gente vive e deve viver numa democracia.